Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo... Obrigado, filho. Muito obrigado. Capítulo 17. Nós faremos a leitura até o versículo 10. Após a leitura, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta comigo para considerarmos juntos esta passagem. Está escrito o seguinte: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Até aqui. Amém. A nossa geração talvez não tenha visto um ano tão atípico quanto 2020. Talvez alguns mais experientes entre nós viveram os dramas da Segunda Guerra Mundial, mas a maioria de nós não. Mas estamos vivendo este ano que vai ficar nos anais da história. Um ano em que um vírus parou o mundo, mudou a agenda das nações, colocou por terra os pilares da confiança humana, quais sejam o poder econômico, o poder da ciência e o poder da política. Quem de nós podia imaginar que, em vez de abrigar mais e mais e mais e mais pessoas nos nossos templos, estaríamos dizendo para elas: não venha, você não pode vir, você precisa fazer uma inscrição? Quem de nós podia imaginar que nós estaríamos de máscara, não respirando direito, escondendo o rosto uns dos outros? Talvez a palavra da manchete dos jornais do mundo inteiro é crise, crise, crise. Nós estamos vivendo esse tempo de crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica. Mas o que me chama a atenção é que isso não é novo, porque o profeta Elias muito provavelmente está vivendo uma crise pior que a nossa. E eu gostaria de situar Elias no tempo e no espaço, antes de entrar na exposição do texto lido. Bom, vocês todos sabem que depois de 120 anos de monarquia, que substituiu o governo teocrático no período dos juízes, Israel viveu 120 anos sob a liderança de 3 reis:
Saul, Davi e Salomão. Quando Salomão morre, o seu governo está no auge do luxo, da riqueza. E sempre que um governo está vivendo no fausto, na riqueza e no luxo, alguém está pagando a conta. Quem estava pagando a conta era o povo. Com a morte dele em 931 a.C., o povo aproveita o ensejo para reivindicar mudanças, para rogar ao rei, para aliviar a mão, porque os tributos estavam pesados demais. E o rei vai buscar conselhos. Buscando entre os anciãos conselho, disseram a ele: atenda o povo não aguenta mais trabalhar meia para o governo. Mas ele não gostou desse conselho, foi procurar entre os jovens, e maturamente disseram: bom, esse povo só vai se submeter se você pesar a mão ainda mais, oprime ainda mais, é debaixo do tacão cruel que você vai governar. E o rei tolamente segue esse conselho, e aquele Reino Unido é desestabilizado. Das 12 tribos, 10 seguem a liderança cismática de Jeroboão I, formando o chamado Reino do Norte, Reino de Israel, cuja capital veio a ser Samaria. Esse reino durou 209 anos, em outras palavras, de 931 a.C. a 722 a.C., quando o Império Assírio dominou Samaria e desestabilizou politicamente este reino, levando o povo para o cativeiro. Os restantes que ficaram, imiscuídos com outros povos, formaram o que nós chamamos de povo samaritano. Nesses 209 anos de Reino do Norte, nós tivemos 19 reis, em 8 dinastias, 8 famílias diferentes governando. Curiosamente, nenhum desses reis andou com Deus. Todos foram maus, todos foram ímpios, todos foram perversos. Se você ler, você vai encontrar uma espécie de estribilho. Os reis que sucederam Jeroboão I seguiram no caminho de Jeroboão, seguiram no caminho de Jeroboão, seguiram no caminho de Jeroboão. Que caminho foi esse? Jeroboão foi um homem estratégico. Ele sabia que Israel vivia em torno do culto a Deus. O templo ficava em Jerusalém, e ele pensou: se os meus súditos forem para Jerusalém no templo, eles vão acabar sendo atraídos, eu vou perder meu povo, vou perder minha liderança. O que é que ele fez? Construiu novos templos, estabeleceu novos sacerdotes, criou um culto sincrético, e desta maneira ele fez a religião servir aos interesses da política, e assim ele corrompeu a religião, o culto, a adoração a Deus. Todos os reis que o sucederam andaram por essa mesma trilha de apostasia. Mas eu queria agora levar vocês até Elias, para perceber que crise era essa. Por exemplo, esse Jeroboão reinou 22 anos, esse da cisão, fez o que era mal perante o Senhor. Quando ele morre, seu filho Nadab reina apenas 2 anos, fez o que era mal perante o Senhor, e foi assassinado por Baasa. Mas quem matou o rei não foi preso, quem matou o rei assumiu o trono. Olha uma crise institucional, é mais do que crise política, isso é conspiração. E Baasa reinou 24 anos, e fez o que era mal perante o Senhor. Quando ele morreu, o seu filho Elá assume o governo, e reina apenas 2 anos, e fez o que era mal perante o Senhor, e foi assassinado também. Quem matou o rei não foi preso, quem matou o rei foi Zinri, e assume o governo. O povo se rebela,
cerca o palácio, e ele, sabendo que não podia se livrar, comete suicídio, queimando o palácio. Assume o governo Omri, o homem que transforma Samaria em capital, até então o pior rei de Israel. Quando ele morre, o seu filho Acabe assume o governo, e Acabe foi apelidado de o pior rei de Israel. Reinou 22 anos. Se isso não bastasse, casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel. A mulher era assassina, era feiticeira, era mandona. O rei era apenas um boneco na sua mão. Foi esta mulher que impôs à força da baioneta, à força da espada, o culto a Baal em Israel, que persegue e mata os profetas de Deus. Pois é nesse cenário cinzento é que Deus levanta Elias. Numa crise política, numa crise religiosa, numa crise econômica, numa crise institucional, numa crise moral. Deus não levanta um partido político, Deus não levanta uma denominação religiosa, Deus levanta um homem, Deus levanta um líder, para fazer diferença na história da sua nação. A grande pergunta é: quem é esse homem? Agora então, com a Bíblia aberta comigo no texto, nós vamos considerar isso. Então está escrito assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quando você lê Elias o tesbita, não está falando do sobrenome dele, não está falando da família dele, está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé, um lugarejo completamente desconhecido, incrustado nas fraldas desta cordilheira de montanha chamada Gileade. E quando você vai examinar, Elias não vem de uma família aristocrática, ele não vem de uma família rica. Segundo, ele não vem de uma escola de profetas. Terceiro, ele não vem de uma família de sacerdotes. Quarto, Neemias é um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas um homem levantado por Deus num tempo de crise. E eu aprendo aqui, irmãos, uma lição muito oportuna para nós. Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus não precisa de gente que se julga importante para fazer a sua obra. Deus gosta de usar vasos frágeis, para que toda a glória seja dele. Talvez um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira é que nós temos figurões demais, estrelas demais, gente que se julga importante demais. A igreja brasileira comete um grave pecado de tietagem a pregadores e cantores, como se fossem astros. Isso é pecado. Isso é meninice espiritual. Isso é imaturidade. Irmãos, é triste, mas há pregadores que não aceitam um convite seu direto. Você tem que mandar um convite e recebe um relatório para você preencher, para saber como é que não é, e tem um monte de pergunta, e lá no finalzinho vem o que interessa para ele: quanto você pretende investir no pregador? Cobra-se cachê. Há cantores que não se apresentam mais senão com gordos cachês. Eu não tenho nenhum problema em você honrar um pregador ou um cantor que você convida com uma oferta. Eu sou pastor de igreja há 38 anos, eu sempre fiz isso. Mas, à luz da Escritura, eu penso que se você convidar um pregador ou um cantor, seja quem for, e ele estabelecer: eu vou por tanto, ainda que a oferta que você gostaria de dar
fosse maior do que ele está pedindo, desconvide. Desconvide. Ministério não é comércio. Igreja não é balcão de negócios. Aquele que faz a obra de Deus pelo lucro está com a motivação errada. E como foi dito no culto hoje, Deus se importa com motivação. Há pouco tempo já tem alguns anos, eu convidei um cidadão para pregar. Era uma festa de aniversário da igreja também. E eu não consegui falar com o pregador. Estava blindado. Quando eu consegui falar com a secretária e fiz o convite, ela me respondeu assim: não, nosso pregador, nosso pastor não prega mais em igrejas não. Eu falei: não, só prega em grandes concentrações. Eu não me contive e disse: então, seu pregador deve ser mais famoso do que o apóstolo Paulo e do que o Senhor Jesus Cristo. Porque pelo que me consta, Jesus pregou seus melhores sermões para uma pessoa só. Pelo que me consta, o apóstolo Paulo falava publicamente e também de casa em casa. Cuidado para você não ser seletivo. Cuidado para você não pensar que você é uma estrela. Pode até ser uma estrela caída, mas a estrela verdadeira só tem uma. É a brilhante estrela da manhã. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Irmãos, nós não podemos jamais entrar por esse caminho do personalismo. Veja que a igreja de Corinto era uma igreja assim, uma igreja que tinha grupos, ícones. Alguns vocabulários nossos a gente devia tirar da nossa vocabulário. Fulano de tal é um grande servo de Deus. Não existe grande servo, existe servo. Se é grande não é servo, se é servo não é grande. Jesus diz: quando você fizer tudo, mas tudo, você não passa de um servo inútil. Só fez o que devia fazer. Então na igreja de Corinto tinha 4 partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Era uma igreja pluripartidária. Tinha o PPP. Era o Partido Progressista de Paulo. Tinha o PFA, Partido Filosófico de Apolo. Tinha o PCP, Partido Conservador de Pedro. E tinha o PCJ, Partido Cristão de Jesus. Como é que Paulo lida com isso? Paulo bota o machado da verdade na raiz dessa tendência perigosa e pergunta assim: mas quem é Paulo? Mas quem é Apolo? Apenas servos por meio de quem vocês creram. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. E ele joga pá de cal nessa tendência humanista. No capítulo 4 diz que importa que os homens os considerem como ministros e despenseiros da sua multiforme graça, e o que se espera dos despenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. A palavra ministro é muito pomposa. Quando você pensa em ministro, essa palavra no mundo político é o primeiro escalão do governo. Quando você pensa na igreja, é o pastor, o líder. Mas Paulo cuidadosamente escolhe a palavra. Há 3 palavras para servo no grego: a palavra diáconos, a palavra doulos e a palavra ruipereta. Ruipereta era um servo condenado à morte, que antes de morrer tinha que prestar um serviço. Era o auxiliar, era o remador de galés, dos porões dos navios. A palavra que Paulo usa para ministra aí é ruipereta. Então dá uma baixada na bola. Entenda que só existe um grande. Este é o Rei da Glória, este é o Senhor dos Senhores. Deus pode chamar gente como você e eu, como Elias.
Mas veja você comigo o verso primeiro, que está escrito assim: disse Elias a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. É um homem que está na presença de Deus. Agora há pouco nós estávamos vindo, pastor Francisco, pastor Flávio e eu no carro, conversando, e agora há pouco conversando com o pastor da igreja. Paulo não tinha tecnologia, mas Paulo tinha poder. Paulo chega numa cidade como Éfeso, em 3 anos, com mais de 300 mil habitantes, ele impacta a cidade, sem Bíblia impressa, sem folheto, sem zap zap, sem internet, sem Facebook, sem canal de YouTube. Porque é um homem que andava na presença de Deus. Mas ele diz algo chocante para o rei Acabe: não vai chover, não vai cair orvalho nesses anos, segundo a minha palavra. Que garantia ele tem? De onde vem essa certeza? O texto não responde, mas a resposta está em Tiago 5,17. Elias orou com instância para não chover, e não choveu. Conclusão que você tem, amado: só pode prevalecer em público diante dos homens quem primeiro prevalece em secreto diante de Deus. Elias só se levantou diante do rei porque primeiro ele se prostrou diante do Rei dos Reis. Só prevalece na pregação quem primeiro prevalece na oração. E aqui está um ponto tão sensível, tão delicado. É que a igreja evangélica brasileira separou academia de piedade, pregação de oração. Você tem gigantes do saber no púlpito e nanicos na vida de oração. Gente que conhece muito a respeito de Deus, mas gente que não conhece a intimidade de Deus. Eu posso lhes garantir uma coisa: é mais importante você ensinar alguém a orar do que você ensinar alguém a pregar. Não há nenhum pedido nos evangelhos para Jesus assim: Senhor, ensina-nos a pregar. Mas há pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Sabe por quê? Porque se você não for um homem ou uma mulher de oração, não haverá virtude do Espírito Santo na sua boca para pregar. Se você quer impactar, você precisa dobrar os joelhos. Não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Estava conversando agora há pouco com o pastor, e eu tenho aprendido tanto nesses últimos anos. Às vezes vou visitar algumas igrejas bem simples, de periferia, e às vezes o pastor é um homem muito simples. E eu estou aqui há 5 anos, já plantei 30 congregações, já estamos aqui com 5 mil membros no nosso campo. Aí o camarada com doutorado, com pós-doutorado, com curso de tudo quanto é jeito que você quer, possa imaginar, está lá lidando com 20, 30, 40, 50 pessoas. Eu não estou dizendo que você não deve estudar, eu não estou dizendo que você não tem que ser alguém como um obreiro aprovado por Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Eu acho que nós estudamos pouco, devíamos estudar mais, porque quanto mais preparo você tiver, mais Deus vai usar você. Se o machado estiver afiado, você corta com mais facilidade. Mas entenda isso, não é o seu conhecimento, é o poder do Evangelho, é o poder da palavra. E para que esta palavra flua com graça e poder, é preciso que você e eu sejamos pessoas comprometidas com Deus, através de uma vida de oração. Mas vá comigo para o verso 2, eu me impressiono com o verso 2, porque muitos de nós, irmãos, passam a vida inteira no ministério, e nunca foram no palácio pregar para o rei, nunca. Pois Elias sai do anonimato e começa o ministério dele pregando para o rei, confrontando o rei. Mas por que ele está confrontando o rei, dizendo que não vai chover? Por uma razão muito simples: porque Israel está rendido a Baal, e Baal era considerado o padroeiro da prosperidade.
quando as chuvas vinham e os campos produziam, e no campo as cabras davam suas crias, atribuía isso a Baal. Quando Deus encolhe as chuvas e fecha as comportas dos céus, e o campo não produz, e as ovelhas não têm condições de dar as suas crias, Deus está quebrando as pernas de Baal. Deus está trazendo o seu juízo. E entenda isso, irmãos, muitas das consequências que o Brasil vive é juízo de Deus, é disciplina de Deus. Há um povo que vira as costas para Deus. Agora Deus chega para o Eli e diz: agora você vai fazer o seguinte: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente Querite, fronteira Jordão. Tudo que um pregador, tudo que um pastor não quer e não gosta de fazer na vida é se esconder. Ele gosta de aparecer. Ele quer caminhar na direção da multidão e não na direção da solidão. Se você observar a geografia, essa é uma região desértica. Tem um filete d'água lá, mas vai secar. Para Elias comer, Deus tem que mandar os garçons voadores levar comida para ele. E aqui nós aprendemos uma outra lição muito importante. O deserto não é um acidente no percurso da vida pastoral. O deserto é uma agenda de Deus. É Deus quem nos matricula na escola do deserto. A escola do deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Ele treina os seus líderes mais importantes. E na escola do deserto, irmãos, nós temos duas lições a aprender. A primeira delas: Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. A vida do obreiro é a vida da obra. A vida do líder é a vida da sua liderança. Então primeiro Deus nos leva para o deserto para trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. A nossa geração está mais acostumada e aplaudindo performance, resultado, apresentação. Como já foi dito nesse culto, Deus se importa mais com motivação. Deus vê o coração. Deus quer a verdade no íntimo. Então Deus nos leva para o deserto, não para nos destruir, mas para tonificar as musculaturas da nossa alma. Ele nos leva para o deserto para nos humilhar e reduzir-nos a nada, para entendermos que Ele é tudo. Enquanto tiver alguma reserva de autoconfiança, eu faço, eu consigo, eu sou bom, eu faço, eu realizo, é comigo, é na minha mão que vai, na minha liderança que a coisa anda, você está confiando em você. Desista de você, para confiar plenamente no Deus Todo-Poderoso. Mas no deserto Deus tem um segundo propósito, uma segunda matéria no currículo da Universidade Superior do Espírito Santo. No deserto você precisa aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Ou Deus sustenta o Elias ou ele morre. Não tem outro jeito. Confiar na provisão é fácil. Você a tem, você a administra. E quando ela acaba? Veja o verso 7 comigo. Elias está onde Deus mandou ele estar, fazendo o que Deus mandou ele fazer, e de repente a fonte seca. Quando a fonte seca, o que você faz? Quando a sua fonte seca, Deus sabe onde você está. Deus sabe para onde você deve ir. Deus sabe o que você deve fazer. A sua fonte pode secar, mas o manancial de Deus continua jorrando. A sua despensa pode ficar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Se Deus leva você a essa situação, não é porque Deus está em apuros. Deus nunca fica em apuros. É porque Ele está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. O líder não é alguém que tem uma fé de segunda mão.
O líder é alguém que conhece a Deus na experiência. Me permita contar uma experiência particular. No ano 2000, eu fui para os Estados Unidos com a minha esposa, meus 2 filhos que eram pequenos na época, para fazer um curso de doutorado na área de pregação. Naquela ocasião, a igreja que eu era pastor, e sou pastor até hoje, há 35 anos nessa igreja, votou um valor que nós considerávamos suficiente para o nosso sustento. Na época, $2.300. É óbvio que eu tinha despesas a deduzir. Primeiro, que todo pastor é dizimista. Pelo menos pressupõe que seja. Então, já deixava $230 na tesouraria da igreja. Recebia $2,70. Nós temos uma senhora que mora conosco há mais de 30 anos, já tem praticamente 70 anos hoje. Uma pessoa muito querida. É membro da nossa família. E eu achei que eu não seria honesto, desamparando-a naquele tempo, continuei pagando o salário dela. Bom, nós tínhamos um apartamento, todo montadinho, e uma missionária foi morar lá, para pagar o condomínio para nós, e morar lá e desfrutar daquele período. Ela teve que mudar da cidade, 6 meses depois, tive que pagar o condomínio. Em outras palavras, eu recebia livre $1.400, no máximo $1.500 por mês. Eu fui para Jackson, Mississippi, com expectativa de bolsa. Chego lá, não tinha bolsa de 1 centavo. Jackson, Mississippi, não tinha transporte público, tive que comprar um carro velho. Não tinha escola pública na hora que eu cheguei, tive que pagar uma escola para os filhos. Tive que pagar a escola de inglês, tive que pagar o seminário, tive que pagar aluguel, tive que comprar comida para casa. Quando eu botei no lápis, as nossas despesas nunca ficaram inferiores a $3.000 por mês. Eu tinha uma receita de $1.400, $1.500. Nós tínhamos levado todas as nossas economias. Com 5 meses, a economia acabou. O carro quebrou, era velho. Levei para a oficina para consertar, $1.350. Não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Não tinha dinheiro para pagar o seminário. Não tinha dinheiro para fazer compra para casa. E eu não queria ser mais pesado à igreja. Cheguei num dilema. Reuni minha família e disse: nós temos 2 opções. Ou voltamos, frustrados, ou pedimos para Deus um milagre. Nós sempre pregamos que o nosso Deus é o Jeová Jireh. Chegou a nossa vez de experimentarmos isso de forma muito prática. Então nós nos reunimos, ajoelhamos na sala e pedimos a Deus um milagre. Quando eu terminei de orar, o telefone tocou. Corri para atender. Era um convite para pregar na Pensilvânia, a 2.000 quilômetros de onde eu estava. Eu confesso para vocês que eu fui para aquela conferência sem dinheiro de um lanche sequer no bolso. Quando eu estou pregando meu último sermão, quem dirigia a programação disse algo óbvio. Disse assim: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não precisa nem ser profeta para falar um trem desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquele congresso com $5.500 de oferta. Um pastor me procurou no finalzinho e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês até você terminar o seu curso. Voltei para casa chorando. Tirei o carro da oficina, paguei o seminário, fiz compra para casa, ainda sobrou uma granazinha ainda. Na semana seguinte, um outro telefonema, um convite para pregar em New Hampshire, a 2.500 quilômetros de onde eu morava. Estou pregando meu último sermão de novo, vem um presbítero por trás de mim, botou um bilhete bem claro, visível na minha frente: eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração. Eu quero lhe mandar $600 por mês, até você terminar o seu curso. No final me deram $2.500 de oferta. Para encerrar a conversa, eu recebi 21 convites para pregar
em 10 estados diferentes. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de 60 milhas de noite, debaixo de neve, para onde eu estava, porque Deus tocaram o coração dela para ir lá me dar uma oferta. Nunca nos faltou nada. Nada. Mas o que mais me chamou a atenção é que no dia que nós viemos embora, eu fui ao banco fechar a conta. E para nossa surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado, estava lá no banco. E Deus me ensinou uma lição. Quando a sua fonte seca, os mananciais de Deus continuam jorrando. Quando a sua despensa fica vazia, os celeiros de Deus continuam cheios. Você precisa aprender a depender do provedor mais do que da provisão. Mas notem comigo, irmãos, no versículo 8, porque é uma outra transição aqui. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Bom, o que Deus está falando aqui parece sem sentido para nós. Trocando em miúdos, o que Deus está dizendo para Elias é o seguinte: meu filho, você acabou o estágio do deserto, fique firme, aperte os cintos, porque agora eu vou matricular você num estágio mais avançado. Agora eu vou jogar você na fornalha. Sarepta significa fornalha, cadinho, fogo. O moinho de Deus moe devagar, mas moe fino. Fino. Deus está trabalhando. O que é maravilhoso é que Ele trabalha por nós e não contra nós. O fogo de Deus só queima as nossas amarras. O cadinho de Deus só destrói as escórias. Os ourives, quando vão purificar o ouro, o metal, qual o critério que eles usam via de regra? Eles olham. Quando eles conseguem ver o seu rosto refletido no ouro, aí está pronto, aí não tem mais escória. Quando Deus nos coloca no fogo, é para que Ele olhe para a nossa vida e veja a beleza de Cristo em nós. Enquanto tiver resquício de homem, de vaidade, de ganância, de soberba, de altivez, de arrogância, o fogo está queimando a escória, até que Cristo seja visto em nós. O que Deus está falando para Elias parece não fazer sentido, irmãos, porque notem que se Deus dissesse assim para ele: ô Elias, você está escondido aí, filho, já tem muito tempo, chega, vamos trabalhar, agora você vai cruzar a fronteira, e você vai lá para Sarepta, que tem uma viúva lá, passando um perrengue, uma magrela, e você vai lá para sustentar aquela viúva. Ele podia pensar: bom, pelo menos eu tenho um ministério, vou cuidar de uma mulher carente, vou cuidar de uma mulher viúva. Mas o que Deus diz para ele é o contrário: vai, porque lá tem uma mulher viúva que vai sustentar você. E ele sai de Querite para não morrer de sede, e quase morre de fome em Sarepta, porque a mulher que vai sustentar está morrendo de fome. Você pode entender isso? Deus humilha os seus obreiros, fazendo-os depender das viúvas, para que não haja soberba no seu coração. O que me impressiona é que esta viúva conheceu a Deus na cozinha. Tem lugar melhor para conhecer a Deus do que na cozinha? Eu não sei como é que você lê esse texto, mas toda vez que eu leio esse texto, pastores, a sensação que eu tenho é que Deus não multiplicou um saco de trigo nem um tonel de azeite para aquela mulher. A sensação que eu tenho é que toda vez que ela vai fazer a refeição,
ela faz a refeição e olha na vasilha, mesmo nível de trigo, mesmo nível de azeite. Torna a fazer outra refeição, mesmo nível de trigo, mesmo nível de azeite. Outra refeição, outra semana, outro mês, mesmo nível de trigo, mesmo nível de azeite. Sabe o que significa isso? Deus continua ainda hoje multiplicando a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. Oh, irmãos, como é importante entender isso. Às vezes nós só vemos milagres de Deus nas coisas extraordinárias, mas não vemos milagres nas coisas ordinárias. Eu explico. Você vai sair de férias com a família, de carro, de repente um problema, um acidente. O carro fica todo retorcido, perda total. Sai todo mundo ileso. Um milagre. Milagre. Mas às vezes nós não entendemos com milagre o fato de você sair todo dia de casa, levar seu filho na escola, pegar seu filho na escola, vir para casa, pegar seu carro todo domingo, toda semana ir para a igreja, voltar da igreja para casa. Nunca houve um acidente, o meu ano inteiro, sem nenhum problema. Você não vê isso como milagre? O fato, irmãos, de você e eu estarmos aqui hoje é um milagre. Mais de 151 mil brasileiros foram ceifados nessa pandemia, com Covid ou de Covid. Gente melhor do que nós já foi, melhor do que nós. Se Deus está preservando a sua e a minha vida, isso é um milagre. Paulo entendeu isso quando diz que nele e em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Ele que nos dá a respiração e tudo mais. Eu creio no Deus de milagres, eu sei que você crê também. Deus não aposentou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, o mesmo para sempre. Faz tudo quanto Ele quer, sem precisar pedir licença para ninguém. E ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Agora, tem um contraponto. Na mesma casa que acontece um milagre, também acontece uma tragédia. O filho único da viúva adoece e morre. Irmãos amados, nós nunca podemos abrir mão da sã doutrina, porque a sã doutrina nos livra de males. Vocês sabem que na década de 90 surgiu muita gente pregando no Brasil que o crente não fica doente, o crente não pode ser pobre. Então de repente se alguém fica doente, não tem fé, ou está em pecado, ou Deus não gosta dele. E aí alguns desses pregadores, ao ficarem doentes, tiveram que ir escondido para o hospital, porque a teologia não é boa. Onde está escrito na Bíblia que se você é crente, você não fica doente? Paulo estava encrencado com isso, porque ele tinha uma doença física. Timóteo estava encrencado com isso, porque ele tinha uma doença física. Então, não é verdade que se você é crente, você nunca vai ficar doente. Não é verdade isso. Crente, irmãos, enfrenta problema. Crente bate carro. Crente fica doente. Crente fica desempregado. Crente sepulta os seus entes queridos. Crente enfrenta as lutas da vida. Jesus nunca prometeu que você e eu não teríamos problemas. O que Ele prometeu é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, uma palavrinha para os pastores. Eu fico impressionado com Elias, porque a viúva bota a culpa da morte do filho nas costas de Elias. E eu não sei, mas eu acho que desde o Éden tem esse negócio aí. A psicologia chama isso de transferência, de projeção, né? Marido e mulher brigam de madrugada,
E o marido sai de casa, o culpado é o pastor. Adolescente tem uma crise existencial lá, briga com os pais, o culpado é o pastor. Pastor tem costas largas. Alguém já disse que pastor tem couro de jacaré e coração de manteiga. Mas o que me impressiona não é isso não. O que me impressiona é que o Elias, ao receber a acusação de que ele era o culpado da morte do menino, não se defendeu. Você e eu somos muito apressados em nos defendermos. Eu conheço pastor que engrossa a voz e diz: é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos. Elias não se defendeu. Por que não? Talvez porque tinha aprendido um princípio de Jesus, que você não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Massacrar quem já está machucado pela vida não faz sentido. Quem defende você é Deus. Eu vou dizer uma frase aqui, se vocês esquecerem o resto, se guardarem a frase, me dou por satisfeito nesta manhã. E a frase é esta: cuida bem da tua piedade, e Deus cuidará da tua reputação. Você não precisa se defender. Quem defende você é Deus. Mas me impressiona Elias, porque ele que fica lá calado para se autodefender diante da acusação da viúva, pega o menino morto, leva para o quarto, fecha a porta, e lá ele abre o bico. Lá ele fala, e fala muito. Lá ele fala com Deus, nos ensinando uma lição importante. Se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. Agora eu não sei quanto a vocês, colegas que estão aqui, eu fico pensando, se hoje você e eu fôssemos fazer um pedido para Deus, inédito, que nunca aconteceu aquele milagre na história, porque até Elias não tem registro de ressurreição, não tem. Eu acho que se nós fôssemos fazer um pedido para Deus, uma coisa que nunca aconteceu na história, as pessoas nos internariam numa clínica psiquiátrica. Eu acho mais, acho que nos chamariam de hereges, irresponsáveis. Pois Elias pede para Deus um milagre inédito, para Deus ressuscitar o menino, e a alma do menino retornou para ele, ele ressuscitou. O que o homem não pode fazer, Deus faz. Eu quero concluir só pensando com você na seguinte cena. Imagine vocês se Elias fosse uma dessas estrelas de hoje, que fazem propaganda até de milagres que nunca aconteceram. O que ele faria? Eu acho que Elias, a primeira coisa que ele faria, se fosse um dos estrelas de hoje, é chamar uma coletiva da imprensa, para mostrar quão grande homem ele era. Segundo, eu acho que ele botaria alguns outdoors na cidade de Sarepta com a fotografia dele. Terceiro, ele faria um discurso de autoelogio. Quarto, ele bateria palmas para ele mesmo. Quinto, ele faria um solo do hino Quão Grande És Tu diante do espelho. Fez nada disso. Ele chegou para a mãe e disse: mulher, o teu filho vive. Sabe o que Elias está nos ensinando, irmãos? Se Deus, por sua bondade e graça, está usando a sua vida, o seu ministério, bote a boca no pó, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele, e tudo é para ele, e ele não divide a sua glória com ninguém. Mas o que é bonito, para encerrar,
é que quando você honra Deus, Deus honra você. 1 Samuel 2,30 diz: aos que me honram, eu honrarei. E diz a Bíblia que agora essa mulher, está lá no último versículo do capítulo 17, versículo 24, ela diz assim para Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ô irmãos, o que é mais importante não é sermos conhecidos como homens intelectuais, ou famosos, ou influentes, ou políticos que manipulam, ou gente que tem muita autoridade eclesiástica. O que é mais importante é sermos conhecidos como homens de Deus. Homens de Deus, só isso, sem mais nada. Mas o que essa mulher disse para ele devia fazer a gente tremer os joelhos ainda hoje. Agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Meus irmãos, isso deve fazer a gente mexer com o nosso coração. Significa que então nem todos são boca de Deus. Uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Vocês sabem disso. Chega um pregador, prega uma mensagem, acontece nada. Chega outro, prega a mesma verdade, os corações se derretem. Por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Está escrito em Jeremias 15:19: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Oh amados, os melhores e maiores sermões da história estão hoje no nosso vernáculo, na língua portuguesa. Sermões da Bíblia, dos profetas, dos apóstolos, de Jesus. Sermões dos pais da igreja, de João Crisóstomo, de Aurélio Agostinho. Sermões de Martinho Lutero. Sermões de João Calvino. Sermões de Jonathan Edwards. Sermões de Dwight Lyman Moody. Sermões de Charles Haddon Spurgeon. Sermões que Deus usou para trazer avivamento, para trazer conversões em massa. Se nós pegarmos esses sermões hoje para pregá-los, o resultado não será o mesmo. Por que não? Porque Deus, como disse E.M. Bounds, um metodista piedoso do século XIX, nós estamos à procura de melhores métodos, e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. A minha oração é que nesse tempo de crise que o Brasil vive, que Deus levante novos Elias. Que hoje muitos Elias de Deus sejam levantados entre nós nesta manhã, para a glória do seu nome. A Deus, ao Senhor Jesus, toda a glória. Amém.